Graça e paz, meus queridos. Ixi. Graça e paz, meus queridos. Rapaz, nem parece culto de jovens, está muito fraco ainda. Para melhorar ainda falta muito. Vou de novo, pela terceira vez, eu acho que vai ficar bom. Graça e paz, jovens e adolescentes. Agora sim, melhorou um pouquinho, um cadinho só. Glória a Deus. Que momento de louvor maravilhoso, que momento especial. E aí, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Sem mais delongas, prometo ser rápido. Nada que 2 horas a gente resolva o nosso culto. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis 17. Gênesis 17. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é só você abrir a sua Bíblia, está logo no início. Não tem muita dificuldade. É o primeiro, gente. Gênesis 17, a partir do versículo 15. Gênesis 17, a partir do versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos pode nascer um filho? Preste bem atenção, meus irmãos, pare aí. Abraão, ele riu. Ele disse isso aonde? No seu coração. Ele não falou isso. Ele apenas pensou. Preste bem atenção, meus irmãos. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz a Sara, de idade de 90 anos. E aí eu quero frisar com vocês. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele pensou? E eu quero que vocês guardem muito bem isso. Foi isso que ele pensou. Ele não falou, ele pensou. E tem um segredinho aqui, gente. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. E disse Abraão a Deus: Oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Então veja aqui, meus irmãos, o que ele está pensando? Ele está pensando uma coisa, e a boca dele está proferindo outra coisa totalmente diferente, que revela os seus sentimentos mais ocultos. O que ele está pensando? Como é que tudo isso que Deus está falando vai acontecer com um homem de 100 anos? O que ele está pensando? Como é que uma mulher de 90 anos vai dar luz a um filho? Mas diante das promessas que Deus fez, à medida da sua fé, ela vai crescendo. E aí ele diz: abençoar Ismael, por quê? Porque ele não tem mais nele nível de esperança para receber a promessa de Isaac. E você vai lendo o texto aqui, e na Bíblia, muitas vezes, todo mundo sempre falando que Sara riu. Poucos pregadores vão falar que Abraão riu também. Só que o texto diz que ele riu de dentro de si. E Deus vem nesse ano, no capítulo 17, 25 anos depois, para dizer para Abraão o seguinte: Oi, tudo aquilo que eu prometi ao longo desses 25 anos, eu vou cumprir nesse ano, a partir de agora. Eu tenho prometido ao longo desses 25 anos. Só que Abraão, meus irmãos, desde esse ano, já não é o mesmo Abraão de 25 anos atrás. Ele já não é o mesmo, então por isso que ele vai rir. Pensa comigo, um homem de 100 anos vai ser pai. Uma mulher de quase 90 anos, 100 anos aí também, vai dar à luz a um filho. Pensa no dia de hoje. Então ele reproduz diante das palavras do Senhor: Oxalá, que quer dizer o quê? Seja que queira Deus
Assim seja, Deus, faça assim a sua vontade. Oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Agora presta atenção aqui. Deus está falando de quem? No início que eu li. De quem que Deus está falando? Deus está falando de quem? Quem lembra o nome dele? De quem? Isaac. Deus está falando de Isaac. Deus não está falando de Ismael. E deixe Deus, na verdade, Sara, a tua mulher, o que ele está dizendo? Com as minhas palavras, Abraão, para de ser sonso. Não é de Ismael que eu estou falando, é de Isaac. É de Isaac. Então lhe chamará o nome de Isaac. E com ele quem? Isaac. Repete aí, com ele quem? Isaac. E com Isaac estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua, para que a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis aqui o que eu tenho abençoado, e o farei frutificar, e farei multiplicar grandiciosamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, a qual Sara lhe dará a luz nesse tempo determinado do ano seguinte. E se eu te disser que essa noite, Deus veio aqui para cumprir promessas que Ele prometeu para você há muito tempo atrás, e você já não cria que isso poderia acontecer? Deus não plantou essa palavra no meu coração, não foi por acaso. Deus estabelecendo para nós um tempo de cumprir promessas antigas. E agora avança um pouquinho, vamos avançar para o capítulo 21. E eu peço para vocês sentarem. Capítulo 21 diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo que Deus tinha determinado. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Porque tudo que ele fala, ele cumpre. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E aí eu quero que vocês gravem o seguinte: não será como você pensa, será como Deus disse. Eu quero que vocês gravem muito bem isso, porque eu quero nessa semana, durante essa semana, vocês vão lembrar: não será como você pensa, será como Deus disse. E aí, meus irmãos, são coisas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para aqueles que o amam, para aqueles que esperam na sua palavra. Como eu disse lá no início, a gente dedica muito tempo para Sara, nessa palavra, quando aquela comitiva de anjos angelicais ali desce até Abraão, e um dos anjos do Senhor chega até ele e fala assim, acerca do futuro dele, acerca do que o anjo vai falar com Abraão. Ele vai falar assim do futuro, não é do presente, muito menos do passado. E quando nós estamos em um tempo favorável da nossa vida, falar do futuro nos traz ânimo. Quando nós estamos em um tempo favorável, as outras coisas que nós vem ouvir nos move, coisas que às vezes nós estamos falando, traz alegria, traz frescor para a nossa alma. Há uma unção de conquista que move, quando as coisas de Deus estão apontando para o nosso futuro. A palavra de Deus nos orienta e nos dá entendimento que é melhor o fim do que o início. Porque nós temos o costume de desenvolver com o tempo a expressão de que ainda não estamos vivendo o melhor de Deus, é porque Ele ainda não chegou no final. Porque sabemos que o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E isso nos traz um princípio muito grande.
tudo o que Deus começa na nossa vida, Ele termina. Deus não é um Deus de ciclo. Deus não é um Deus de ciclos abertos. Tudo que Ele começa, Ele vai terminar. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Creia nisso. Deus não é como nós. Nós somos muitas das vezes inconstantes diante de determinadas situações. Então Ele agora vai se apresentar a Abraão depois de um tempo que já havia revelado a sua palavra, porque nós estamos falando há 25 anos atrás. Deus havia se revelado e falado com Abraão. E Abraão já tinha caminhado com Deus há um tempo, só que nesse tempo onde Deus evidencia um pouco mais da extensão, do tamanho da sua promessa, que Ele havia revelado, que Abraão carregava, aí Deus vai evidenciar isso dizendo assim: seu filho, eu vou te dar. E no capítulo 17, como eu falei, são 25 anos atrás, 25 anos de uma promessa. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus, com 2, 3 dias nós esquecemos, porque achamos que Deus esqueceu de nós. E aí nessa ocasião aqui, Abraão sente-se inspirado nos seus novos passos da fé. Afinal, quando Deus dá para ele a promessa, lá no início, 25 anos mais jovem, ele tinha acabado de conhecer a Deus. Ele ainda não tinha tanto tempo de relacionamento assim com Deus. E isso nos faz lembrar até um novo convertido, que muitas vezes acredita em tudo que ele ouve. Ele não duvida de nada que Deus pode fazer. Mas infelizmente nós, que caminhamos um pouco mais, temos um pouco mais de entendimento, colocamos filtro nas promessas de Deus para nossas vidas. Colocamos barreiras. Não acreditamos que Deus pode cumprir, mas Abraão aqui nesse caso não, ele tinha acabado de conhecer a Cristo, conhecer a Deus. Então isso gerou no seu íntimo nenhuma dúvida. E aí eu tenho para te dizer, bons tempos da nossa pureza. Bons tempos. E eu vejo Abraão assim, que ele ouve aquelas palavras, guarda no seu coração, mas aí tem a Sara, sua mulher, sua esposa, que já era avançada em idade. Sara era estéril. E ela ouve isso num cantinho ali escondida. E diferente de Abraão, ela ri por fora. Ela não ri por dentro. O texto vai demonstrar isso. Ela ri por fora. Ela vai evidenciar isso rindo mesmo, gente. Ela debocha dos anjos assim. É impossível, eu não vou gerar. A gente está falando aí de 90, 65 anos atrás. Uma senhora de 65 anos vai gerar um filho? É impossível. E meus irmãos, vocês já conhecem essa história. Sara não vai gerar no tempo que eles acreditavam que eles iam gerar. Sabe por quê? Porque Deus falou com eles no futuro, de algo que ia acontecer. E a gente tem um problema muito grande, um complexo do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes é a única coisa que nos afasta da presença de Deus, que faz duvidar até que Deus existe para nós. Sabe que fator é esse? É o tempo. E é a única coisa que vai gerar problema no nosso relacionamento com Deus. Nós não temos problemas em outras áreas, a não ser o tempo. Porque nós muitas das vezes queremos que Deus faça cumprir em nossas vidas o nosso tempo e não o tempo dele, o tempo determinado por ele. E não estou falando aqui para crentes maduros, porque um ano para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mas temos aqui alguém com 1000 anos? Não. Não temos. Então, o nosso maior problema na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus, na maioria das vezes, não é acreditar que Ele pode fazer, não é acreditar nas promessas, deixar de acreditar nas promessas que Ele falou, não é isso. Não é duvidar que Ele é capaz de fazer, não. O nosso maior problema é quando Ele decidir fazer algo que Ele prometeu em nossas vidas. E isso já rouba um pouco da nossa fé. A gente começa a não crer mais, não querer mais tanto isso para nossas vidas. A gente duvida, não, já passei, afinal, eu não faço mais questão, já se passaram tanto tempo que o Senhor prometeu isso para mim.
Isso não vai se cumprir não. Eu queria isso há 25 anos atrás, mas agora eu não quero mais não, Senhor. E ocorre que quando nós recebemos você recebe aquela promessa de casamento. Agora eu já não faço mais questão. Sabe por quê? Porque quando eu recebi aquela promessa de casamento, eu tinha 20 anos. E aí vai passando o tempo, tem 30. Hoje você tem 40. E você crê que Deus tem poder para fazer. Mas na verdade, existem coisas relacionadas à área da promessa que você não quer que mais que Deus faça na sua vida. Tanto é que quando você fala de casamento, isso te incomoda. Isso te incomoda. Sabe por quê? Porque você não fala isso, da boca para fora, mas fala no seu interior. Porque você já se acha como Abraão. Já tenho 40 anos, eu já fiquei para titio, para titia. Casar agora para mim vai ser dor de cabeça. Eu já sou velho, tenho minhas manias. Muitas das vezes pensamos desse jeito. Nós queremos que Deus cumpra no nosso tempo, e não é assim. Mas como Abraão, você tem pensamentos no seu coração, e no seu coração tem dito: não faça mais, Senhor, porque eu não quero mais. Essa questão de casar para mim já passou, já sou velho. Só que na sua maturidade de fé, não te deixa admitir lá no fundo, que muitas vezes nós temos sido tentados pelas nossas incredulidades, de duvidar se Deus será capaz ou não de agir na nossa vida, e de dar a alegria que Ele prometeu lá atrás, no tempo dEle. A maioria das pessoas hoje, elas estão paradas, estacionadas no maior processo da nossa vida, que é o tempo. O tempo de esperar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Não porque não creem, mas porque o tempo para nós já passou. O problema delas não é fazer mais questão que Deus faça. Agora não precisa mais porque eu já envelheci. Eu não quero mais ser mãe porque com essa idade que eu estou, casar então muito menos, nem se fala. Eu não me vejo mais ser dono de uma empresa com 50 anos de idade, começando agora uma nova carreira. Ixi, não é isso não, Deus me prometeu isso lá atrás, já que Ele não cumpriu, então eu não quero mais. Eu não me vejo mais pastoreando um rebanho, eu sou velho demais para pastorear, já passou meu tempo. Eu tinha que me tornar pastor lá atrás na minha juventude. Viver do ministério então, nem se fala. Nossa mãe, não, eu preciso trabalhar dia a dia, bater o cartão. Então você não se desviou, você não se afastou, você não se descompromissou, você continua sendo fiel, você continua sendo santo, você continua sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque nada disso tirou você da certeza de que Deus é, a certeza de que Deus pode e a certeza de que Deus faz. O problema é que o tempo vai passando, e de um tempo para cá, o que você não tinha mais certeza, é que se foi Deus que falou mesmo. E aí vai gerando algo em nossos corações, será que foi Deus ou será que foi eu que queria tanto aquilo que coloquei isso no meu coração? Nós somos assim, nós duvidamos tanto do agir de Deus, do falar de Deus, que o tempo vai passando e fala assim, não, foi coisa do meu coração. E a verdade é que você não quer crer mais nas promessas de Deus para a sua vida. Não é que você não quer mais, é porque você nunca foi para a sua glória, para a glória de Deus, foi para a sua glória, que você queria que se cumprisse a promessa dele. Foi para a sua glória. Só que você queria que fosse tudo no seu tempo. Porque no seu tempo, os seus fracassos, as suas frustrações, as suas dores seriam justificadas diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, diante dos seus parentes, diante até daquelas pessoas que não creram que Deus ia fazer. Mas Deus não veio no tempo de Abraão. Deus não veio. Deus veio falar com Abraão sobre multiplicação, descendência, e ele vai escolher para se chamar pelo nome dele. Deus visita esse homem, faz uma promessa e a casa dele, meus irmãos, ia ser uma nação, ia se tornar uma nação.
Ele já era casado com uma mulher, e o texto vai dizer bem claro para a gente que Sara era estéril. Só que o Senhor visita Sara e cumpre, não no tempo deles determinado, mas no tempo determinado por Deus. E o texto diz que Sara vai dar à luz a um filho. Vai dar à luz a Isaac. E isso, Isaac, com 40 anos, meus irmãos, 40 anos, Isaac vai se casar. 40 anos. Você sabe que vida de quem tem promessa não é fácil, né? 40 anos naquela época, meus irmãos, era muito pior do que é hoje. Hoje, casar com 40 anos é normal, porque você quer estudar, você quer conquistar primeiro sua casa, seu carro, se tornar diretor na sua empresa, para depois pensarmos em casamento. Mas naquela época era pior ainda. 16, 17, 18 anos, já estava prometido para alguém. Acredita-se que Maria tinha 14 anos. 14, 15 anos, quando foi prometida para José. Só que Isaac, ele poderia escolher qualquer mulher para se casar com ele. Qualquer mulher. Mas Abraão pede para o Senhor escolher aquela que ele queria. Qual seria que seria a prometida do Senhor? E aí Abraão chama Eliezer, o seu mordomo mais antigo da sua casa, e manda Eliezer partir lá para onde os parentes de Abraão estavam. E Eliezer, ao chegar ali na porta da cidade, Eliezer dobra os seus joelhos e faz uma oração. Enquanto ele orava ali, ardentemente, pedindo a Deus que orientasse nas escolhas da varoa para Isaac, quem vem chegando? Rebeca, linda, maravilhosa. Rebeca é a escolhida, ela correspondia a todas as orações de Eliezer, todas. Eliezer levanta, ora, fala assim: vem Rebeca, você é escolhida. Pega ela, bota ela no cavalo, vai lá, paga o dote, leva ela para Isaac, pega as suas moças também, vai todo mundo, vai aquela comitiva completa. Quando chega Eliezer com Rebeca, Isaac olha, fala assim: nossa, mãe, é ela, gata demais, é a varoa que Deus prometeu para mim. E naquela mesma noite ali, naquele mesmo dia, ele a conhece, eles se casam, e nela vai vir um cumprimento da multiplicação da promessa que Deus havia feito à descendência de Abraão. Só que o texto vai dizer que Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. E aí você vai falar assim: ah, Deus, me ajuda, né? Poxa, o Senhor vai escolher logo uma mulher estéril? Facilita, Senhor, poxa. Já passamos por uma luta agora. Voltou. E aí, meus irmãos, Deus, quando escolhe Rebeca, para não pensar que eu estou falando da maior nação, eu estou falando de uma nação que se chama pelo meu nome. Qual é a coincidência disso tudo? Rebeca era estéril. Só que Isaac, ele vai orar. E Rebeca dá à luz a uma criança, a um gêmeo, um casal de gêmeos. Quais são os nomes deles? Esaú e Jacó. Esaú, meus irmãos, tem filho a rodo, com mulher a rodo. Todo ano tem um filho. Mas Deus escolhe quem para cumprir a promessa dele? Jacó. Jacó, meus irmãos, poderia escolher qualquer mulher, qualquer. Mas ele se apaixona por Raquel. E aí o seu sogro, malandramente, manda ele trabalhar 7 anos por Raquel. E Jacó trabalha arduamente 7 anos. Passa esses 7 anos, o sogro dele, malandramente, fala assim: você trabalhou 7 anos, só que o primeiro tem que casar a filha mais velha. Então toma ela para você, então, porque não tem como entregar Raquel sem te entregar Lia. Ou Leia, sei lá, depende da versão aí, como vocês queiram. Mas Jacó, tão apaixonado, vai continuar trabalhando mais 7 anos, meus irmãos, pela mulher que ele ama.
E hoje um homem está tão difícil de trabalhar pelo sustento, imagina trabalhar por causa de uma mulher. Já pensou? Trabalhar 14 anos, meu irmão, por causa de uma mulher. Se isso aqui não for amor, o oceano secou, varão, esquece. Imagina o namorado cutucando assim o namorado, falando assim, aí, você trabalharia por mim? Faz a prova de fogo com ele. Não daria uma semana, né, Juliana? Né, Juliana? Amém, glória a Deus, varão, isso aí. Mas Jacó trabalhou, meus irmãos, 14 anos por uma mulher. E apaixonado ele se manteve, 14 anos ali na luta, na peleja, só para conquistar uma mulher. E aí ele recebe Raquel. A Lia, meus irmãos, lhe dava filho todo ano. Todo ano Jacó tinha um filho com Lia. Não respeitava nem o resguardo, parecia até Rafa e Carol. Quando teve a Alice, veio deu branco? A Maria, Rafinha no resguardo e pá, pum, vambora, varoa, meteu o gol. É assim, varão. Jacó e Lia era desse jeito, todo ano tinha. Mas, todavia, entretanto, quem Deus escolheu para se cumprir a promessa? Raquel. Só que Raquel era o quê? Estéril, gente. Raquel era estéril. Alguém aqui está entendendo o que o Espírito de Deus está fazendo, está falando conosco essa noite? Deus está cavando no nosso interior muito mais, que não importa o tempo que passa, porque todas as circunstâncias, às vezes não vão estar favoráveis para nós, mas a promessa dele vai se cumprir. Deus está dizendo, eu não preciso de circunstâncias favoráveis para cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Por isso que eu escolhi a tua casa tão complicada. Por isso que eu escolhi a tua conta bancária tão complicada. Por isso que eu escolhi a tua família toda destruída. Porque eu vou te usar para cumprir aquilo que eu prometi na tua vida. E Ele está dizendo que você, às vezes nós, procuramos um tempo favorável. Mas Deus mandou dizer aqui essa noite que Ele te escolheu porque Ele quer fazer a mudança na sua casa. Porque Ele quer fazer uma mudança na tua vida, para a honra e glória dEle, não é para seu engrandecimento. E aí, meus irmãos, nós estamos às vezes preparados para dizer assim, Senhor, eu estou aqui para te servir. Só que o Senhor vem nessa noite dizer assim, tá, e se eu não me quiser que você me sirva? E se eu quiser que você sirva-se a mim do jeito que eu quero, será que eu posso? Ou será que eu sou obrigado a me servir, a ser adorado do jeito que você quer? Muitas das vezes nós chegamos para Deus e falamos, Senhor, eu tenho que te adorar do jeito que eu quero, não do jeito que o Senhor quer. Mas Deus nessa noite falou assim, não, eu quero te usar do jeito que eu quero. Crê em mim, confie em mim, que eu vou fazer na sua vida o que eu te prometi. Sabe o que eu vejo nisso, gente? A gente é muito bom em servir a Deus como a gente quer. Só tem um probleminha. Todos nós amamos a Deus até que Ele decida ser soberano sobre as nossas vidas. Aí, meus irmãos, quando Ele decide ser soberano, nós colocamos muitas vezes a nossa fé em xeque. Muitas vezes nós amamos Deus até que Ele decida ser soberano. E não estou aqui para criticar Abraão, tá, gente? Estou aqui apenas para nós fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. Nós somos assim muitas vezes. Às vezes Deus demora para se cumprir algo e nós perguntamos, pô, mas por que, Senhor? Por que não no nosso tempo? Por que Deus não faz assim do jeito que eu quero? Por que o Senhor não vai se utilizar de circunstâncias favoráveis para se cumprir as suas promessas na minha vida? Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, mas foi dessa família que Deus falou que sairia uma nação cujo nome seria o seu nome, que era os hebreus. Foi de uma família totalmente desiludida, totalmente desequilibrada ao ponto de multiplicação, de nascimento de crianças. As mulheres todas, até a terceira geração, eram estéril, mas Deus fez se multiplicar a sua nação ali, através dessa família. Então muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, Senhor, não dá mais para se cumprir, o tempo já se passou.
Eu não consigo mais, já estou fraco, já estou cansado. Nós sabemos que a vida desse povo, ela não foi fácil. A história dos hebreus ali toda, até a saída do Egito, não foi fácil. Passaram por tantas lutas. Mas nessa noite eu vim te dizer que Deus não te chamou para uma vida fácil. Deus está te chamando para uma vida fiel. Fiel a Ele. É uma vida fiel. E Ele está perguntando nessa noite, para mim e para você, se você quer contar uma história de sucesso onde o seu nome seja grande, ou você quer ser lembrado na história pela diferença de que Deus fez na sua vida. É sobre isso. É sobre isso que eu queria falar com vocês. 25 anos se passaram. Então a culpa da amargura, de dúvida, não foi de Abraão. A desesperança que bateu no coração de Abraão depois de tanto tempo, bate em nossos corações até hoje. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar e de crer que Deus vai fazer. Nós somos assim. Eu não culpo Abraão e não culpo ninguém por isso. Nós entregamos a nossos anseios para Deus aqui no templo. Ao sair ali na porta, nós já queremos dar nosso jeitinho, porque, Senhor, o Senhor está demorando demais. Não é possível. O tempo é o nosso maior problema com Deus. E aí as circunstâncias mudaram, seu coração mudou, seu comportamento mudou, a dinâmica de vida de Abraão mudou. O seu relacionamento, o relacionamento que Abraão tinha com Deus mudou. E nesta noite eu vim para esse lugar, assim diz o Senhor, para te dizer o seguinte, meu irmão. Eu sou o mesmo, você que mudou. Mas as promessas que eu tenho para fazer para a sua vida jamais mudará. Mas aí você pode estar perguntando assim, Senhor, será que não mudou mesmo? Você está igual a Abraão, dizendo assim, abençoa Ismael. E o que quer dizer abençoar Ismael? Senhor, abençoa o meu esforço. Abençoa o que eu fiz. O que eu pude fazer para me manter vivo e crente até aqui, Senhor. Então o Senhor abençoa. Por isso eu tenho que abençoar Ismael na minha vida. Só que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte, ó. Eu vou abençoar Ismael, mas aquela promessa que eu te fiz, não foi com Ismael. A aliança que eu fiz contigo foi feita com Isaac. Aquela promessa antiga que vai se cumprir na sua vida, que eu vim falar nessa noite, foi feita com Isaac. Ismael é o jeitinho que nós damos para resolver o problema que Deus tem que fazer em nós. Muitas vezes é o apadrinhamento que eu tenho que conhecer. É a mudança de áreas, mudança de igreja, mudança de ministério, mudança de namorado. Só que Deus não veio falar do que aconteceu. Ele veio falar do que vai acontecer na sua vida essa noite. Vem algo grande aí. Vem Isaac aí na sua vida. E nós temos que pedir a Deus para reacender aquela chama que um dia ardeu em nossos corações. Muitas vezes aquela chama que ardeu, aquela vontade de servir, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E a gente vai se esfriando na caminhada e desacreditando nas promessas de Deus para nossas vidas. E aí você fala assim, Tiagão, você queria que eu fizesse o quê até Deus cumprir a promessa? Eu tinha que dar meu jeitinho, né? Eu tinha que caminhar tinha que dar um jeitinho aqui, porque senão nenhum negócio não ia dar certo. Mas Deus nessa noite manda eu te dizer o seguinte, era só você caminhar na presença dEle, nada mais. É nada mais. Só que a verdade é que eu e você não conseguimos fazer isso. Eu não te julgo porque eu sou igual a você, meu irmão. Eu e você não conseguimos fazer isso porque nós queremos dar uma resposta para a sociedade. Sabe por quê? Porque nós somos úteis para Deus. Porque nós somos chamados por Deus. Porque a gente quer responder à sociedade, não é que nós queremos confiar em Deus.
nós não queremos. Nós temos que dar uma resposta. Sabe por quê? Porque a empresa tem que dar certo. Os filhos têm que prosperar. Nós temos que enriquecer. Sabe por quê? Porque senão eu vou ser um crente vagabundo. Um crente que não dá certo. Ou então vou estar minha vida em pecado. Não, não é isso. Só uma coisa, não é fazer nada. É esperar em Deus. E esperar em Deus é simples, é esperar, gente. Só que para esperar em Deus, Deus fazer algo na nossa vida, às vezes nós temos que ir até a solução. E hoje, os jovens hoje em dia estão assim, ó. Pegou, sentou, estão igual assim, ó. Vou meditar porque Deus vai mandar o socorro. Não. Você muitas vezes tem que ir ao socorro. Esperar sim, mas caminhar até o socorro nós temos que fazer. Caminhar até a promessa sim. Isaac poderia ter ficado em casa certinho, que Deus ia mandar a varoa. Não, Abraão teve que fazer o quê? Mandar Eliezer lá em outra cidade. Muitas das vezes Deus está te mandando fazer outra coisa e você não quer fazer porque você vai estar esperando em Deus. E isso não, Deus não vai te responder. Deus não vai te dar a promessa dele, que ele não vai se cumprir a promessa na sua vida. Porque você não se locomoveu, você não se mexeu, você não foi intencional naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Às vezes nós temos que ser intencional com Deus também. Porque Deus tem algo para se cumprir em nossa vida. Deus está dizendo assim, ó, Ismael, ele não é o cumprimento da minha promessa. Ismael, muitas vezes, é o fruto da nossa ansiedade. Porque eu e você queremos dar resposta à sociedade. Porque não é tão fácil assim caminhar em Deus e as pessoas não verem fruto em nós. Porque esperar em Deus é difícil para mim e para você. Então aconteceram as coisas que às vezes nós queremos resolver por conta própria, por nossa vontade, por nossa força. Só que Deus está aqui dizendo, eu não vim hoje para falar do que aconteceu, eu vim aqui hoje para falar do que vai acontecer na sua vida. Jesus é como João disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele até pode transitar no nosso passado, ele pode transitar no nosso futuro. Só que, se ele transitar no nosso passado, de que vai valer? Às vezes não é porque ele não pode, não. É porque ele não tem nada para fazer lá. Nós, às vezes, enxergamos só as consequências daquilo que nós fizemos de errado. Só daquelas promessas que não se cumpriram na nossa vida. Nós esquecemos que nós temos que ir um processo. Passar pelo vale, muitas das vezes. Passar pela dificuldade. Isso é nos forjar. Ser melhores crentes, ser melhores cristãos, ser melhor filho de Deus. E o Espírito Santo nessa noite, ele quer te encher. Ele quer encher corações que estavam adormecidos nessa noite, não crendo mais que ele ia fazer nada na sua vida. Eu queria chamar a equipe de louvor, falei que ia ser rápido. Jesus me trouxe aqui, meus irmãos, para te dizer assim, ó. Ei, volte a confiar em mim. Lembra quando você não tinha nada a perder? Eu mandava você dar o primeiro passo, colocar o pé, para depois colocar o chão. Você confiava tanto em mim, que você ia colocando, dando passo, e eu ia colocando o chão, colocando o chão. Isso foi só te abençoando, abençoando, abençoando. Você foi crescendo, foi criando uma plataforma. E hoje eu mando você caminhar. Eu mando você ir, e aí você fica com medo. Medo de não ter mais chão. Sabe por quê? Porque você tem medo de perder o status. Você tem medo de perder o emprego. Você tem medo de perder a importância no ministério. E Deus está te falando, ei, volta àquela inocência. Volta ao primeiro amor. Às vezes, lá atrás, no passado, a gente sonhava com algo que Deus ia fazer. Hoje talvez você não está sonhando mais com isso, porque você já não acredita que isso possa acontecer pela situação atual. Lá atrás, você se via dirigindo um carro novo, hoje você já não se vê mais. Lá atrás você se via sendo presenteado por Deus com uma habilitação, e mais do que isso, até dirigindo um carro. Hoje, você já foi reprovado 3, 4 vezes. Você já não se vê mais. Só que o Senhor vem te dizer assim, ó, quando eu te fiz a promessa, tu lembras? Eu ia cumprir. Quando você lá atrás sonhava
em entrar de noiva na igreja, você sonhava com um noivo. Só que você não via qual era o noivo. Mas você entrava na igreja com ele. Porque você confiava em Deus. Você talvez via aquela festa maravilhosa, vestido lindo, tudo assim acontecendo. Só que hoje o tempo foi passando, você foi ficando para trás, e você não crê mais que Deus pode fazer. E eu vim aqui para te dizer que Deus pode fazer. E Ele vai fazer no tempo determinado por Ele. Eu glorifico a Deus por isso. Porque o Espírito Santo está dizendo o seguinte: quem mudou foi você. Sabe por quê? Porque o casamento está de pé, a habilitação está de pé, a viagem está de pé, o passaporte está de pé, o visto que hoje é tão difícil está de pé, porque eu te fiz essa promessa. Creia nele, confie nele, ande nos caminhos dele, permaneça fiel a ele, se posicione diante de Deus, não diante dos homens, confiando em carros e cavalos, mas nós estamos aqui para fazer menção em nome do Senhor. Nós confiamos num Deus vivo, soberano, que pode todas as coisas. Às vezes você está doente, com uma enfermidade aí, os médicos talvez podem estar dizendo assim: ó, já é o seu fim, você não tem mais cura. Eu tenho passado por isso. Muitos de vocês sabem. Eu fui acometido pelo médico, preciso passar por uma cirurgia. Estou proibido de correr. A coisa que eu mais gostava, desde os meus 14 anos de idade eu corro. Só que em outubro do ano passado, comecei a sentir uma dor muito forte no quadril. E achava que era dorzinha boba, e a dor foi só piorando. Eu comecei a mancar demais e minha esposa começou a ver e falou assim: ó, vai pro médico. Eu falei assim: nada, vai passar. E a dor foi só piorando, até que eu comecei a procurar um médico há 3 meses atrás. E aí fui no primeiro médico, o médico falou assim: ó, esquece corrida, nunca mais. Você está com uma dorzinha aqui, só que você não vai poder nunca mais correr. Eu falei assim: como assim, doutor? O senhor não vai fazer nenhum exame? Só olhou para minha cara e falou assim: não, é desse jeito. Acabou para você. Você desgastou. Eu falei assim: mas tá só em olhar, doutor? Procurei um outro médico, um especialista em quadril. Fui até ele, contei a mesma história sem ele saber nada. Só que ele foi mais detalhista, foi lá e mandou fazer todos os exames. Fiz ressonância, raio-x, tudo bonitinho. Depois de um tempo cheguei para ele e falei assim: tá aqui, doutor. Ele nem abriu a ressonância pelo raio-x e falou assim: ó, meu irmão, o seu quadro aqui é crítico. Só tem um caminho, cirurgia. Colocar uma prótese no seu quadril. O seu quadril já está batendo osso com osso. E na hora assim, eu falei assim: tá, doutor, mas isso posso correr? Ele falou assim: não, correr por enquanto não. Depois da prótese talvez você pode correr, mas hoje você não corre mais. E confesso que naquele primeiro momento ali, meus irmãos, eu fiquei, meu chão caiu. Assim, eu falei assim: caramba, e agora? Eu corro todo dia. Quem me conhece aqui sabe. Corria todo dia no calçadão ali de manhã cedinho. Só que hoje eu tenho vivido uma promessa que Deus nos deu. E eu não sei que tempo vai ser, mas eu creio na cura, em nome de Jesus. Eu creio que eu vou voltar a correr. Talvez possa ser com a prótese. Não sei. Talvez essa doença seja para alcançar o coração do médico, o coração das enfermeiras. Não sei, meus irmãos. Mas eu creio que eu ainda vou voltar a correr. Para a honra e glória dele, não é para a minha glória. E quando eu comecei a entender, eu comecei a clamar a Deus, eu falei: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor me prometeu isso lá atrás, quando eu tinha exatamente 14 anos de idade. Hoje eu tenho 41. E eu vou continuar correndo, em nome de Jesus. Mas hoje eu estou passando pelo vale, estou passando pela prova, estou passando pelo tempo de espera. Nós temos que saber esperar em Deus. E aí Deus nessa noite, Ele veio te dizer o seguinte: eu só quero que você volte a ter aquele coração puro, que recebia tudo aquilo que eu te prometia. Às vezes até aquelas simples coisas que você me pedia em oração, eu cumpria naquela semana, para você saber que era eu que estava fazendo na sua vida. E hoje, você já não tem nem mais a capacidade de orar pedindo a Deus qualquer coisa, porque você já não acredita mais que Deus possa fazer algo em sua vida, que Deus possa mudar o rumo da sua vida. Mas Deus está te chamando aqui nessa noite para falar assim: filho, eu vou cumprir. A partir de hoje, pode contar 1 ano,
De outubro a dezembro, de janeiro a outubro, as promessas que Ele fez na sua vida no passado vão se cumprir. Creia nisso. Busque isso em Deus, porque Ele vai se cumprir. Deus não veio para falar nessa noite do seu passado, Deus veio para falar do futuro. Porque Isaac está chegando, Isaac vem aí. Creia nisso. Creia nisso que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Coisas impossíveis vão acontecer. Depressão vão ser curadas. Às vezes nós achamos que as coisas da nossa vida não acontecem e a gente está com depressão. Não, meu irmão, não é depressão não, é demônio. Nós às vezes damos brecha, nós duvidamos de Deus que pode existir. Eu sei que existe o lado da saúde, psicologia e o lado espiritual. Não estou aqui abominando o lado da psicologia, não. Mas tem coisas, ansiedades, tem coisa na nossa vida que acontece. É por negligência nossa. É por ansiedade nossa. É por acreditarmos que que Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo, não no tempo que Ele quer, não no tempo determinado. E aí isso gera em nós angústia, vai gerando decepções, vai gerando frustrações. E nós ficamos ansiosos. E aí vem a depressão e fala assim: a culpa é do Senhor. Não. A culpa é nossa porque nós não sabemos confiar e esperar em Deus. Deus quer que você aprenda a confiar nele. Aprenda a esperar nele. Aprenda a se posicionar nele. Então posicione-se. Se posicione. Se posicione. Pois quando Isaac chegar, tudo vai fazer sentido na sua vida. Tudo. Tudo vai fazer sentido. E aí você pode estar perguntando assim: Tiagão, mas e as dores, as mágoas? O buraco que ficou na minha vida lá atrás? Meus irmãos, quando a promessa de Deus vem, ela cura, limpa, restaura qualquer enfermidade, qualquer buraco deixado por nós lá atrás. Então creia que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Creia que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Vamos ficar de pé. Quando nós estivermos louvando, eu quero que você feche seus olhos e lembre daquela promessa que Deus te fez. Nós estamos falando para jovens e adolescentes aqui. Talvez não tenha se passado tanto tempo, mas você já está descrente de que Deus pode fazer, Deus pode agir na sua vida. E não é isso que Ele veio te falar nessa noite. Ele quer que você aprenda a confiar nele, porque o seu Isaac está chegando. O seu Isaac está chegando. Confie. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das trevas faz edifícios, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, vai chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar,
não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo, braço forte do Senhor. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Castelo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os amores que dá escape e livramento. Nessa noite, eu queria te convidar a dar um passo de fé e crer que Deus vai cumprir na sua vida daqui a um ano tudo aquilo que Ele te prometeu. Confie em Deus, dê um passo de fé, se posicione perante Deus e perante os homens também, crê no que Ele vai fazer. Dá o primeiro passo e deixa Deus colocar o chão na sua vida. Então eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente estar orando por você. Vem aqui na frente, porque Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história essa noite. Ele quer fazer se cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Eu quero ver todos os crentes de olho fechado, sem olhar aqui para frente, sem olhar para quem vai vir. É um tempo de reacender a chama nos nossos corações, corações contritos, quebrantados, desesperançosos de que Deus tem a solução. Nessa noite Ele está convidando você para se posicionar diante dos homens, falar assim: eu creio que Deus vai fazer na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Pode vir circunstâncias ruins, pode vir falência, pode vir o que for, mas eu vou cumprir aquilo que te prometeu. Aquilo que eu te prometi, filho, eu vou cumprir na sua vida. Então vem aqui na frente. Se você tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu e que você estava já desacreditado, Ele vai te cumprir. Venha hoje aqui na frente. Creia que Deus vai poder fazer isso tudo. Vem. Gostaria de chamar a liderança, que toda aqui viesse orar por esses meninos. Vamos lá, gente. Deus está querendo um posicionamento seu essa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Creia que Deus pode fazer. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Tira esse peso do coração. Tira esse peso, essa angústia. Eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. Talvez você esteja achando que os seus pais não tem mais jeito, já a separação está consumada, falta só assinar o papel do divórcio para oficializar. Mas nessa noite Deus manda te dizer: se posiciona diante de mim, filho, que sua casa será restaurada para a honra e glória do Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Então vem aqui na frente, se entrega diante do Senhor. Eu mesmo que bradar do alto, o tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos.
uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada mais. Nós não queremos nada mais, nada mais. Eu sei que muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés. E muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. E muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. E muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Diga isso, muitos. E muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Oh, e muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. E doce, tão doce, alto, e fundo, profundo é o seu amor. Doce, doce, e doce, tão doce, e alto, tão alto, e fundo, profundo é o seu amor. Como crianças nós dizemos, e doce, tão doce, e alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Meus queridos, para encerrar esse momento aqui, eu não podia deixar de fazer um convite especial.
Tem aqui alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Estende suas mãos, que eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus? Ou então entregar a sua vida para Ele, para que possa se cumprir em sua vida as promessas que Ele tem feito, que Ele tem falado para você? Tem aqui alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Vem aqui na frente, meu querido, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Henrique, vem cá, Henrique, glória a Deus. 16 anos, meus irmãos, 16 anos. É mais uma vida. Hoje o céu está em festa, mas eu creio que tem mais gente aqui nessa noite. Se você está no seu lugar, está incomodado, seus pés estão pesados, vem assim mesmo, rompe essa barreira na sua vida, pois hoje será o Marcos na sua vida. Hoje são dia 18 de outubro. Venha romper, rompa em fé. Venha entregar sua vida, venha se reconciliar com Jesus. Vem aqui na frente sem medo. Vem aqui na frente sem medo. Tem mais alguém nessa noite aqui que quer entregar sua vida, quer se reconciliar com Jesus? Não tenha vergonha. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas afastados do Senhor. E nós precisamos de um reposicionamento, um redirecionamento na nossa vida. Precisamos de mais intimidade, precisamos de mais busca. Nós queremos avivamento, mas o avivamento começa em nós. Não começa na igreja, não começa num culto. Começa no nosso secreto, diariamente. Começa numa busca incessante por Deus. Será que você tem buscado a Deus e quer que Ele faça maravilha na sua vida? Não vai ser assim, meu querido. Precisamos buscar Ele. Buscar-me-eis e acharei. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus? É a última vez que eu vou fazer esse apelo. É a última vez que eu vou fazer esse convite. Tem mais alguém aqui? Não vou me estender mais. Amém. Henrique, a partir de hoje, dia 18 de outubro, nova criatura, um novo nascimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero orar pela sua vida. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, entrego a minha vida diante do altar, nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, que eu seja nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Festa nos céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Creia que Ele vai fazer. Em breve o seu Isaac vai chegar e você vai vir aqui nesse lugar proclamar e falar para todo mundo: o meu Isaac chegou. Aleluia, glória a Deus.